Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos ver, conforme eu vou mostrar aí a imagem de capa, o fim da democracia e da liberdade e a cartinha do Conde Temer. Agora o Brasil tem conde, né? Voltou a ter conde. Então vejam aqui, pessoal, essa, essas fotos aqui vão servir de âncora para tudo que eu vou dizer. Então vocês estão vendo ali. O senador Marcos Duval, né, ele está morando dentro do gabinete lá no Senado, né, e ele é do Espírito Santo. Mas como ele não tem onde ficar, porque o dinheiro dele foi bloqueado, o salário dele foi bloqueado, ele vai ter que morar nas cadeiras do Senado. É igual aquele filme, O Terminal, com Tom Hanks, que o cara chega no aeroporto em Nova York e o seu passaporte não é aceito e o seu país está em guerra e ele não pode voltar e não tem dinheiro. Então, o que que ele faz? Ele fica vivendo dentro do aeroporto, né? E ele se mantém ali, passa a viver um drama enorme, enfrentando todo tipo de adversidade, a falta de empatia das pessoas, a desumanidade dos burocratas e todas as coisas que acontecem ali naquele entorno. Os burocratas carreiristas que não ajudam ele em nada e não dão a mínima para o seu problema, e a gente vê. Depois temos ali ao lado a outra foto do lado, o mesmo problema da censura do X, onde 20 milhões de pessoas, inclusive eu, né, que foram censuradas, né, punidas sem terem cometido crime algum. E o ministro Alexandre de Moraes rasgou as leis, rasgou a Constituição para punir o seu adversário, seu oponente político, né, Elon Musk. E o bloqueio da plataforma X e também o bloqueio de empresas como Starlink e outras, empresa privada que não tem nada a ver com o X, mas ele para punir e ele na verdade está punindo o povo inteiro, a população brasileira, não só, ele está mandando no mundo inteiro. Depois temos ali à direita o Lulis, que é um presidente sem povo, um ditador sem povo, que desfila em carro aberto, abanando para uma multidão fictícia ali, né? Onde estão os 60 milhões de eleitores que elegeram ele em 2022? Eu pergunto, onde é que estão esses eleitores que não compareceram nem sequer no dia 7 de setembro para homenagear a pátria? Ele está endividando o país ao máximo, rebentando o país, quebrando as empresas, e até o final desse governo, o Brasil estará totalmente arruinado, endividado de bilhões, trilhões. Os empregos vão embora, as empresas, os empreendedores, os investidores, todos vão embora do país. Os impostos só vão subindo e o seu ministro está confiscando, seu ministro que eu digo do STF, né? Confiscando os bens das empresas privadas, empresas estrangeiras, americanas, como fez o Maduro lá na Venezuela. Confiscava as empresas americanas, mandava os caras embora e ficava de dono do patrimônio que não é dele. Isso é roubo, é mais do que confisco. Então, além das multas e prisões, né, absurdas que eles estão promovendo diariamente aí, em nome da democradura. Bom, então aquele cidadão ali que está ali embaixo, junto com outros dois ali, né, é o Conde Temer, que continua fazendo as suas cartinhas. Ele faz muita cartinha. No tempo da Dilma fazia cartinha, depois em 2021 ele fez aquela cartinha para o Bolsonaro, que a cartinha caracu, né? O Bolsonaro o Temer entrou com a cara e o Bolsonaro entrou com o resto, né? E não deu em nada e quase que o Bolsonaro foi preso. Então continua fazendo as suas cartinhas, com as suas mesóclises, as suas metáforas, as suas figuras de linguagem rebuscadas em prol da democracia e da Constituição. E o último texto que ele publicou agora nas mídias, começou no Folha de São Paulo, depois Estadão, Globo, o dia 6 de setembro começou essas publicações. Esse grande constitucionalista aí, o conde lá da. Bom, então esse grande constitucionalista, ele alega ser, né, um grande constitucionalista, que ele é um professor de direito constitucional, e ele faz aquelas declarações mirabolantes num texto cheio de somebody loves, de mensagens meio cifradas, em suma, uma linguagem retórica bem inacessível para quase 90% da população. Muito poucas pessoas se dão o trabalho de interpretar aquele texto. Mas ali ele prega a independência e a paz, o título do texto.
E aí ele fala no consenso, não sei o quê. O que que é consenso? Seria a concordância, o consentimento de ideias, os sentimentos e impressões e opiniões ou acordos que não tem se visto ser feito isso hoje em dia. Então, meus amigos, e para finalizar ali, ó, hoje será protocolado lá no Congresso, já está sendo nesse momento, um impeachment, um pedido de impeachment contra o tiranete Alexandre, que rasga as leis, descumpre a Constituição, pune todo mundo, faz sentença sem citar um artigo de lei, governa sozinho e faz o que quer, né? É como aquele caolho numa terra de cego, ele vira o rei. Caolho, pessoal, é uma pessoa que tem um olho só. Então, bom, mas com 2/3 dos senadores que são contra, que são de esquerda, 2/3 seriam 54 senadores. Mas digo que tem os 50 que são contra, aqueles outros 30 ou 31 não vão fazer muita diferença. Mas nós temos que ter fé. A única coisa que nós temos agora é fé, 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 fé. Bom, os que não assinaram pedidos, que foram esses 2/3 dos senadores e mais de 400 deputados também ignoraram o pedido, né? É uma vergonha que apenas 150 lá, deputados assinem um texto, um pedido dessa magnitude. E 1.400, 1.400.000 pessoas também assinaram aquele pedido online de impeachment. Ora, 1.400.000 pessoas corresponde a pouco mais de 0,5% da população brasileira, que são 210 milhões. Então, no mínimo 20 milhões de pessoas deveriam ter assinado isso aí. Do contrário, é a gente só ficar dando murro em ponta de faca, né? Bom, a possibilidade é, é remota, mas é uma tentativa e muito válida, tem que ser feito e mais, e devemos continuar insistindo até o final do calendário, não interessa. Quanto mais movimento se fizer, é mais possível o furo dessa bolha, desse terror que a gente vive, dessa tirania, desse autoritarismo. E sobre alguma coisa, né? Tem que sobrar alguma coisa desse pobre país, né? Então, meus amigos, era isso aí, né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, esse texto que eu falei do Conde Temer, que ele começa assim. é, Depois eu vou deixar o link do canal da doutora Ludmila Lins Grillo, que é uma professora e jurista. Ele explicou direitinho o que, que ele quis dizer com o texto dele, né? Parece que ele está tentando se livrar de alguma coisa ou lavar as mãos, né? Ele é muito esperto. Então diz ali o texto dele, a introdução começa. Ele está falando da independência e da paz, falando sobre o 7 de setembro. Então ele diz: e se vale para os cidadãos, vale também para as instituições de Estado, que jamais deveriam lançar combustível na fogueira das paixões políticas. Isso apenas acelera a tendência a uma indesejável radicalização, além de minar a segurança jurídica de que decorre a segurança social, essencial para os investimentos, o trabalho, o relacionamento entre os indivíduos e as instituições. Ele só não falou das empresas, mas está inserido ali nos indivíduos, né, do trabalho. Então, o que ele está tentando dizer aí? Que estão tentando destruir, né, a segurança jurídica, né, os investimentos, o trabalho, o relacionamento dos indivíduos e as instituições. O que são as instituições? São o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, a PGR, né, a Polícia Federal, as Forças Armadas, a AGU. São instituições de Estado e que estão trabalhando para um governo e rebentando com o pobre do país. Mais adiante ele diz outra coisa aqui, ó. Já lá finalizando, eu não vou ler todo o texto, porque o texto é muito longo, mas se pegar qualquer parágrafo, qualquer item que você pegar ali, você entende um monte de coisa que ele quis dizer. Então, ainda que proporcione vitórias eleitorais momentâneas, ele fala em vitórias eleitorais momentâneas, não sei que arranjo ele quis dizer, o exercício do poder com sabedoria demanda, além da capacidade de exercer a força, o talento para construir consensos. Então, uma pessoa que está aí, ele não tem inteligência, não tem sabedoria, é um elefante desgovernado com diarreia em direção a um pântano, que ele vai levando tudo pela frente. Ele não usa a sabedoria, não usa a filosofia, não usa o diálogo, ele arrebenta, prende e arrebenta, como dizia aquele cara lá. Então, para terminar, daí decorre o conceito de legitimidade.
do que ele está falando, né? E nenhum poder se sustenta sem isso. Ele quis dizer que o poder que está no poder não tem legitimidade, nem foi eleito para isso. Ele está prendendo e arrebentando sem ter sido nem sequer eleito para isso. Ele não tem permissão do povo, nem das leis, nem da Constituição para fazer o que está sendo feito. Então, esse é o grande problema, meus amigos. Então, vou deixar para vocês esse livro aqui, ó, Ponerologias Psicopatas no Poder, que é um livro que poderia explicar muito bem o que nós estamos vivendo. É de um médico polonês, Alexander Labuzensky. É um livro muito interessante que explica essas pessoas que tomam o poder sem ter poder, sem ter legitimidade nenhuma, sem ser eleito, e rebentam com o país e fazem do país uma ditadura e todo mundo baixa a cabeça. E vou deixar o link da doutora Ludmila Lins Grilo, o canal dela, que ela explica direitinho esse problema aí da cartinha do Temer. O Temer adora fazer cartinhas, né? Não sei se por vaidade dele, ou não sei qual é a finalidade, mas enfim, a cartinha dele diz muita coisa. Se essa cartinha fosse publicada e todo mundo lesse e entendesse, o Brasil ia tremer, porque ele realmente, como professor de direito constitucional, como um jurista que ele se declara, ele entende muito, né? E o que está faltando no país? Pessoas que tenham coragem de encarar a realidade. Tá, meus amigos? Então, era isso aí que eu queria dizer a vocês, né? Paz e bem, e um abraço em todos.